Bom, gente, agora a gente vai falar de um tema que eu gosto demais. Quero muito que você aprenda, que olha, não importa o tempo, o que importa é a mudança e o hoje, para fazer isso hoje, né? Porque, você sabe, o ambiente, ele é fundamental, como nós falamos no começo do programa. Ainda mais seguro, organizado e rico de estímulos sensoriais, ele é fundamental para que a criança explore, aprenda e se desenvolva. E eu recebo aqui com muito carinho a psicóloga especialista em desenvolvimento infantil e autismo, a Estela, que vai bater esse papo com a gente, explicar como esse ambiente pode impactar realmente. Seja bem-vinda, Estela. Obrigada pelo carinho, Dani. Obrigada pelo convite, padre. Olha, para mim é uma alegria muito grande estar aqui falando sobre esse assunto. E até para começar a minha fala, eu vou colocar uma frase de Santa Teresa d'Ávila, que é justo que muito custe o que muito vale. Né? E o que tem mais valor na nossa vida? A nossa família, né? Os nossos entes queridos. E é muito justo que a gente se esforce para dar o nosso melhor para eles, por eles, porque tanto que a hora que eu estava no camarim, o padre falou como é trabalhar com crianças. E eu fiquei pensando, eu falei, é agir de forma preventiva, porque eles são o nosso futuro, né? Então a gente cuidar da nossa família é a gente cuidar do nosso futuro, do nosso legado, do que a gente vai deixar aqui. Né? E às vezes a gente não tem muita informação, não sabe como lidar com essas situações, como educar da forma mais saudável, sem ser um educar autoritário, porque nós não tivemos uma educação com tanto conhecimento igual a gente tem hoje. Tem hoje, né? E você falou muito bem, porque a família, né, padre, é o núcleo. Isso. É o primeiro núcleo. E aí, se a gente cuida da família, a gente está cuidando do mundo, do planeta, de tudo, né? É isso mesmo. E cuidar da criança, né? Deixar que a criança possa ter o melhor ambiente possível para se desenvolver em todas as suas dimensões. Cognitiva, o conhecimento, afetiva. E como que a gente pode ajudar a cuidar desse ambiente? Eu costumo dizer que a criança, quando nasce, ela é uma folha em branco. Ela cai aqui de paraquedas. E são tantos estímulos, é luz, é cor, é cheiro, é a sensação. Como são esses primeiros estímulos que estão chegando nessa criança, né? E é disso que a gente precisa cuidar. Se é uma mãe que está com um bebezinho aqui, está com um celular aqui... Amamentando, por exemplo. Amamentando. Ela não está, né? Ela não está aqui com aquela criança, ela está aqui, né? Então, indiretamente, essa criança já está tendo acesso às telas, né, a muita informação e não ao vínculo afetivo. Né? Então, o que nós estamos fazendo com esses primeiros anos de vida? A personalidade da criança é formada por volta de 6, 7 anos. E depois, o que a gente vai modulando? Os tipos de temperamento. Né? Então, a gente tem mais ou menos 6, 7 anos para a gente ir construindo, lapidando essa folhinha em branco. Né? E quanto mais afeto, mais compreensão. Esses dias, eu vou dar um exemplo. Uma paciente minha falou que estava fazendo aula de yoga e a professora de yoga dela começou a gritar com ela, vai, levanta a perna! E ela não conseguiu fazer o movimento e ela ficou muito frustrada. E eu falei, nossa, eu entendo você, se fosse eu, alguém gritando comigo, eu também não ia conseguir fazer. Então, como que a gente vai conseguir ensinar alguma coisa sem ser exemplo? Exatamente. Então, os pais precisam ser exemplo para essas crianças. Por isso que vale a pena, eu acho que é importante falar sobre isso, quanto é válido os pais ainda sentirem esperança e motivados ainda a estar em aprender, né? Porque acham que já estão prontos e não. Às vezes acha que sabe tudo, mas na verdade tem que aprender outras coisas, não é? O tempo todo. A nossa caminhada, a nossa jornada é uma eterna aprendizagem. Né? No consultório, na sua história, dos seus acompanhamentos, qual é o maior desafio que você vê para ter um ambiente bom para cada criança? Olha, além do uso excessivo de tela, que eu acho que é o que mais me preocupa, é o autoritarismo dos pais, porque os pais acham que o processo do educar vem com o medo. Então, se você não fizer isso, você vai ter tal punição. Mas a gente ensina ensinando, mostrando na rotina, no dia a dia. E as trocas? Se você fizer isso, eu te dou isso. Então, também não vai, porque não é muito coerente, porque a gente não vai agir
trazendo para a consciência da criança o que ela precisa fazer. Eu vou dar um exemplo, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma filha de 12 e uma de 3. Quando a Alice, que é a minha filha mais nova, foi sair da chupeta, eu pegava ela da escola, ela já estava com a chupeta e falava, não, eu quero conversar com ela, eu quero saber como foi o dia dela, isso estava me incomodando. Aí eu cheguei para ela, com 2 aninhos, e falei, Alice, você sabe correr? Aí ela parou, falou, uhum. Eu falei, você sabe brincar? Ela falou, uhum. Eu falei, você já sabe contar coisas? Uhum. Eu falei, um bebezinho não sabe fazer essas coisas que você já sabe fazer. Então você não é mais um bebê e você não precisa mais da sua chupeta. Quando você sentir que está precisando dela, o que é que eu posso te dar? O que eu posso ofertar para você? Como eu posso te ajudar, né? Quando a gente fala o não, a gente precisa trazer o que é o sim. Olha, a chupeta não, mas eu vou poder te dar um colo, vou contar historinha para você antes de você dormir. Eu trouxe as ferramentas necessárias para ela se organizar naquele momento que ela estava precisando daquilo. Porque a gente vai transformando essa mamãe concreta num símbolo, numa representação de mãe, que é o que a criança vai carregar para o resto da vida. E o que faz nesse momento que depois essa criança se torna um adulto mais seguro? Qual a diferença? Olha, justamente essa resiliência, esse caminhar, a gente ensinar a criança a levantar, é o que vai trazer essa formação dela, nessa personalidade forte, eu diria, tá? Eu falo sempre assim, nunca faça pela criança o que ela pode fazer sozinha. Porque é baseado no que ela consegue fazer, que ela vai ganhar essa autonomia, que ela vai ser um adulto mais determinado, cumprindo metas, objetivos. Porque se eu falar para a criança, por exemplo, se ela fizer xixi na cama, eu for lá e tirar o lençol para ela, eu estou falando que eu estou cuidando de algo que era para ela cuidar. Xixi, agora, o que a gente precisa fazer? Puxa aí o lençolzinho de um lado, puxa do outro, isso. E agora, onde que a gente vai jogar? Ah, lá na máquina, muito bem, então vamos, abre a máquina. Tchum! E agora, o que a gente precisa pôr? Ah, o sabão. Eu estou ensinando ela o que ela precisa fazer mediante a uma questão que ela teve. E que não é um problema. Exatamente, não só reprimir, né? Menino, você fez xixi de novo na cama, você não aprende é o que mais e tal. acontece. Né? Eu não aguento mais limpar a sua sujeira. É o que mais acontece. Só que a gente precisa ensinar qual é o caminho. Se a criança precisar tomar conta do que é dela, ela não vai precisar sempre da mediação do adulto. Sim. Entendeu? E, obviamente, por exemplo, a criança fez uma birra, chorou, jogou tudo no chão e tudo mais. E aí? É a mãe que recolhe depois? Só que na hora que a criança está nervosa, a gente não vai ficar falando. Quando a criança está nervosa, a gente precisa ensinar ela a se acalmar. Certo. Primeiro passo é a gente ensinar a criança a se acalmar, é dar o recurso para ela. E depois que ela se acalmar, a gente vai fazer a validação. Olha, eu entendi que naquele momento você ficou brava, no seu lugar eu também ficaria brava, mas não é assim que a gente resolve o problema. Da próxima vez que você sentir o que você sentiu, o que é que você pode fazer de diferente? Porque a gente vai trabalhar a cognição, funções executivas. Legal. O plano A não deu certo, então vamos para o plano B. Plano B não deu certo, então vamos para o plano C. Sim. Assim a gente mostra qual é o caminho mais saudável. Quando você fala desse exemplo, né, Padre Givaldo, de acalmar a criança, eu penso que os pais já estão, assim, à beira da loucura. Eu não aguento mais essa criança que não chora, que faz birra. Tal. Ou seja, eles também têm que aprender a se acalmar, procurar ferramentas internas, né, Stella, para também... Como que eu vou falar para ela, fica quieta, se eu estou gritando com ela, né? Então, quando ela se acalmar, eu vou falar, olha, naquele momento você gritou. A mamãe não gosta disso, eu fico chateada quando você grita. Eu entendi que você estava com raiva, mas gritar não é uma opção. O que você pode fazer? Sair de perto. Tomar uma aguinha, pegar sua garrafinha de água, tomar uma água. Você pode morder um travesseiro, uma almofada, descontar a sua angústia ali, não em mim. E depois você me fala o que te magoou. É por aí, né? Não, mas eu acho que isso é importante, é dando jeito, né? E mostrando como que a gente pode também educar a criança, mas também se educando. Né?
Porque eu fui criado na pedagogia do medo, é outra época, outro momento. Sim. Mas de uma forma lúdica, de uma forma, eu creio, afetiva. E aí vai mostrando. E o ambiente, ou seja, né, está composto com tudo, não só com bens materiais, mas com bens emocionais. Muito obrigada, Estela. Parabéns pelo trabalho. Foi muito bom aprender com você. Hoje você foi muito importante para tantas famílias, né, tantos responsáveis pelas crianças. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição de vocês quando precisar. Que maravilha. Que as famílias carreguem essa mensagem por aí. Transformadora, né, gente?